Fala família vascaína, fala você torcedor que está aqui acompanhando o canal, muito obrigado pela sua presença. Estou aqui na Copa Sul-Americana, estreia do Vasco contra o Barraca Central, uma estreia que frustrou muito o torcedor, né? A gente teve uma partida muito acessível, onde o Vasco dominou, na minha opinião, grande parte, né? Principalmente no primeiro tempo, quando o Vasco tinha um jogador ainda, né? Ali de forma igualitária com o time do Barraca Central. Depois que o Barraca Central teve jogador expulso, o Vasco meio que tropeçou, né? Nessa questão envolvendo uma possível vitória, né? Poderia ter imprimido mais um pouco de velocidade. O Adson perdeu um gol cara a cara, né? Com o goleiro do Barraca Central. Eu ainda estou aqui no estádio, né, Florencio Sola, onde aconteceu esse empate, falar um pouco sobre o jogo, né? O Vasco conseguiu, mesmo como uma equipe alternativa, ter o controle, né, majoritário dessa partida. Eu acho que se comportaram bem os jogadores, né? Óbvio que existem vários questionamentos, né, do torcedor, principalmente relacionados ao Marino Hinestrosa e ao Matheus França, né? O Matheus França, que é um jogador que não é um ativo do Vasco, tem poucos meses de contrato e vem recebendo muitas oportunidades. Isso vem incomodando muito o torcedor vascaíno, né? E a questão do Marino Hinestrosa é o contrário. O Hinestrosa, ele teve simplesmente um grande investimento, né? E aí o investimento acaba sendo muito questionável. Vou trazer para vocês aqui o JP, que falou com a gente, o Carlos Cuesta e também a coletiva do Lazzaroni, que confirmou, fica no Vasco, aqui direto da Argentina. Jota, você foi eleito o melhor jogador aqui pela bancada do canal Hora do Vasco. Queria que você falasse sobre a estreia na Copa Sul-Americana e sobre sua performance em campo. Primeiramente, boa noite. Agradeço pelo carinho aí, pela torcida. Feliz em atuar, voltar a atuar, tinha um tempo sem jogar. Acredito eu que a gente se prepara muito para quando ter a oportunidade a gente aproveitar. Eu acredito que eu pude fazer um bom jogo, me senti bem, me senti confortável em campo. E espero ter mais minutagem aí para... Independente de se for 5, 10 minutos, o Renato fala, a gente tem que aproveitar a oportunidade. E pode contar comigo que eu vou estar à disposição para ajudar o Vasco. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria. A gente saiu lá do Brasil para a gente conseguir a vitória, os 3 pontos. Mas acredito eu que a gente lutou, batalhamos e poderíamos até sair com o resultado. Infelizmente a gente não concluiu em gol. E qual a outra pergunta? Eu embolei as duas. À vontade, como você avalia o jogo? Igual eu falei, foi um jogo disputado, os caras pegavam ali sem bola toda hora, o juiz. Algumas faltas ele não deu, não entendi. Mas a gente fez um bom jogo, pô. Só faltou concluir em gol mesmo. A gente chegou a criar oportunidade ali no primeiro tempo com o Avelar, o goleiro defendeu. No segundo tempo também, o time deles com a menos, a gente pressionou ali no fim. Infelizmente não saiu o gol, mas pelo menos levamos um ponto para casa. Não era o que a gente queria a vitória, mas tá de... Hoje do Vasco, da chuva, muita chuva tem aqui, foi muito complicado jogar aqui na Argentina? No Brasil chove também. Eu achei que o jogo um pouco diferente, um pouco mais pegado. Os argentinos, eles, muitas das vezes a gente dá o passe, eles pegam a gente sem bola e o juiz não faz nada. E muito também tem falta que é clara que o juiz não dá também, principalmente no segundo tempo. O Puma sofreu algumas faltas ali que o juiz não deu, não entendi. Mas foi um jogo disputado, jogo de duas equipes que brigam para classificar ali na Sul-Americana e... Você acha que o Vasco foi melhor que Barracas aqui? Porque depois da expulsão, o Barracas foi muito melhor o jogo e tudo isso. Eu não assisti o jogo, né? Mas eu acredito dentro do campo, eu acho que o Vasco foi melhor, foi superior. Não vi a estatística, mas eu acredito que a gente poderia ter saído com a vitória, eu acredito. Parabéns, Jota, um abraço. Aí, JP falando aqui pra gente no canal Hora do Vasco, melhor em campo, né? Vamos ouvir ele aqui, tá falando aqui também, aqui do lado aqui, o JP tá atendendo todo mundo, vamos lá. Muito importante. Não compreendo. Sim. Fora de casa contra a Argentina. Independente se está com o primeiro, segundo, terceiro time, eu acho que o Vasco vem sempre para vencer. O Renato preparou bem a gente durante a semana. Deu total confiança para que a gente pudesse jogar, atuar. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas pelo menos saímos com um ponto de volta para o Brasil aí. E agora focar no brasileiro, que sábado já tem jogo lá no Pará. Pudieron solucionarlo más allá del 0-0. Es eso, estuvo complicado el partido, no había mucha posibilidad de jugar, de encontrar las líneas de pases, el campo estaba mojado, había mucho viento y se terminó así, 0-0. ¿Cómo vieron? Que bueno que tuvieron varias bajas para este partido, tratando de cuidar a los jugadores para jugar el partido más importante que tiene la semana que viene.
Es que el entrenador decide cómo prepara los partidos y envió un grupo aquí, los que ustedes vieron, y el otro seguramente es el que va a encarar el fin de semana el Brasileirao. Y te hago una última por mi parte. ¿Cómo viste el grupo que te tocó? Rivales complicados, obviamente, que van a tener que ir a jugar a la altura, van a tener que jugar de local. ¿Cómo ves el grupo en base a cómo están ustedes también? Es muy parejo. Si ves el juego de hoy, no hay mucha diferencia en lo que un equipo u otro puede hacer. La Sudamericana, igual que la Libertadores, todo muy parejo en Sudamérica y son detalles. Si estás bien ese día y tienes la oportunidad de marcar, te vas a llevar el partido. Cuesta, como que você vê a disputa na zaga do Vasco hoje com o Saldívia? Como que está essa disputa internamente? No hay disputa. Todos jugamos. Tenemos un equipo con más de 20 jugadores y el entrenador decide en qué momento va a jugar cada jugador. Él está jugando en este momento en el Brasileirao, a mí me tocó en la Sudamericana y no acontece nada más. Como você vê essa estreia na Copa Sul-Americana? Foi positiva? Esse ponto vai fazer diferença para você nesse grupo? Sí, si podemos sumar todos los partidos, quisiera uno que fueran de a 3, pero importante sumar. Si logras llegar a los 6 partidos, sumando en cada partido y ganando, por supuesto, vas a estar en la parte alta. ¿Ah? Te iba a preguntar justo por Renato, ¿no? Que tomó esta decisión que ha sonado en los últimos días. ¿Crees que justamente es para que todos se peleen un primer puesto en el primer equipo? No sé realmente el que pueda estar pensando, porque él es el entrenador. Envió un grupo aquí que, como ustedes vieron, compitió, tenía ganas de jugar, tenía ganas de mostrarse. Y si da la posibilidad a todos de que juguemos, pues él va a tener que decidir en qué momento quién juega Brasileirao y quién juega la Sudamericana. Como estaba hoy el campo de juego, porque en un momento ya el agua invadió mucho también hoy acá en la cancha de Banfield, ¿crees que eso también hizo que el juego sea más difícil, sobre todo contra Barracas, que era un rival más duro? Eso fue. Si ves las condiciones del clima, no se prestaba para que tú pudieras intentar hacer algo más. Podías, en vez de ganar el partido, lo podías perder. Así que terminó siendo un partido más seguro para ambos equipos y resguardados. Peter Bionte, canal A Hora do Vasco. Antes da partida contra o Barraca Central, saiu uma notícia no Brasil que o Fernando Diniz teria te convidado para fazer parte da comissão técnica do Corinthians. E hoje você está aqui representando o Vasco na partida contra o Barraca Central na estreia da Sul-Americana. Eu gostaria de perguntar o que aconteceu, se realmente houve esse convite e em relação ao seu trabalho no Vasco, se vai prosseguir ou não. Obrigado. Boa noite. Sinceramente, eu gostaria de falar do jogo. Uma única coisa que eu posso falar a respeito disso, que eu vou permanecer no Vasco. Perfeito. Bruno, buenas noches. Ariel Bordón para Análisis Futbolero Radio. Primero quería consultarte por qué no agregaste a Marín Inestrosa cuando hiciste los cambios en el segundo tiempo. ¿Por qué no tuvo más participación y por qué no lo agregaste antes para poder destrabar ese 0-0 en vez de agregarlo en los últimos minutos, ya llegando para el minuto 40 del segundo tiempo aproximadamente? ¿Por qué no le dio más minutos a Marín Inestrosa? Gracias. O que o Renato, treinador da equipe, planejou para esse jogo, de forma inicial era com mais ou menos espelhar, porque o Barraca jogava num 5-3-2, por isso nós iniciamos com uma linha de 5 também. E colocou o Matheus França e o Nuno, são dois jogadores que têm mais capacidade de flutuação, e aí no momento que o jogo estava um pouco mais aberto, mais propício para as características do Marino, foi feita a substituição que o Renato solicitou para a gente. Bruno, o torcedor do Vasco vem questionando muito a presença do Matheus França em campo. Não é um jogador que é um ativo, né? Tem um empréstimo se encerrando agora, daqui a pouco mais de 2 meses, e o porquê utilizar e insistir tanto no Matheus França, se essa insistência ela tem autonomia hoje do seu trabalho ou se é alguma coisa relacionada ao Renato Portaluppi. Obrigado. Não, todas as decisões, inclusive o plano de jogo, foi elaborado pelo Renato. Ele passou para a gente o que ele gostaria que a gente executasse, tanto eu como o Marcelo Salles, mas a gente não pode pensar num jogador dessa maneira. Está todo mundo ali, todos os jogadores presentes no grupo, tem capacidade, às vezes no treinamento eles correspondem de certa maneira. O Matheus França é um menino que se dedica bastante, é um menino super profissional e foi dada a oportunidade, e quem aproveitar as melhores oportunidades vão ter mais oportunidades mais para frente.
Buenas tardes, acá Axel Barrio para Crack del Sur. ¿Fue un buen empate para ustedes, teniendo en cuenta que son visitantes, o pensaron que podían ganar el partido aquí ante Barracas? Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Era um contexto um pouco diferente, a gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa partida, para essa rodada, então eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade, então acho que a gente produziu inclusive para sair daqui com a vitória, então a gente sai daqui com um gostinho um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Buenas noches, Ezequiel Cañedo para Línea de 3. Bueno, consultarle qué fue lo que le faltó a Vasco, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 15 minutos con un jugador de más. Perfeito. Naquele momento ali, o Barracas Central, ele praticamente o jogo todo trabalhou mais num bloco médio baixo ali, procurando estar bastante compactado para explorar as transições. Aí nesse momento faltou um pouquinho mais de largura, um pouquinho mais de circulação mais rápida com a bola, e quando a bola um pouquinho mais de amplitude, de presença de área, para a gente conseguir desbloquear, porque quando está uma equipe muito baixa, você acaba não tendo espaço para fazer movimentos de profundidade. Então acaba optando por chute fora da área, questão de bola parada e cruzamentos. Então a gente faltou a gente circular mais a bola em velocidade para conseguir os espaços necessários para conseguir mais finalizações. Aqui, Bruno Lagoria, boa noite. Queria falar mais ou menos dos meninos da base, o que você achou do jogo de hoje. E também o tempo foi muito complicado jogar hoje aqui na Argentina. Perfeito, bem lembrado. As condições climáticas acabaram atrapalhando um pouquinho, muito vento, chuva que ia e voltava. Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Os meninos da base presentes, seja no banco, e alguns deles conseguiram entrar, como o Avelar e o Zuccarello. Acho que é importante todo mundo sair fortalecido. O trabalho de todos que estão dentro do clube, somente nas camadas jovens ali, nas categorias de base, é importante eles chegarem, agregarem. E eu acho que quanto mais eles trabalharem, o Renato, nos outros clubes que ele trabalhou, ele sempre oportunizou a base, sempre fez muito bem essa transição. Espero que outros meninos tenham essas oportunidades e saibam aproveitá-las.